Olá, mulheres maravilhosas, empoderadas do Senhor. Amém? Vocês estão bem? Descansaram um pouquinho? Amém. Antes, algumas disseram não. Alguém já foi visitar aí os atacadistas de calçada? Aproveitaram? Não? Nem eu. Mas antes de você tomar assento, olhe para essa mulher maravilhosa que está do seu lado. Olhe bem nos olhos dela. Ei, é para olhar, não é para falar. Mas agora você vai falar. Olha bem para ela e diz assim: se não fosse você, eu seria a mulher mais linda deste lugar. Mas eu dou esse lugar para você. Amém? Agora olha para essa pessoa e diz: você é linda. Você é uma bênção. Uma bênção do Senhor para esta geração. E eu e você estamos sendo e seremos usadas pelo Senhor para preparar a noiva para o encontro com o Cordeiro. Ele conta com você. Agora pergunte para ela: ele pode contar com você? Empoderadas para a missão. Fala comigo. Empoderadas para a missão. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus já me deu há muito tempo. Eu estava, estava vindo para Araçatuba, falei: Senhor, tem algumas palavras no meu coração e eu queria que o Senhor confirmasse comigo, para mim, qual é a palavra de cada noite. E sinceramente, a confirmação dessa palavra só veio hoje enquanto nós estávamos almoçando, com a pastora Ângela e a sua discípula. E a sua discípula começa a contar um testemunho a respeito da sua família, e o Espírito Santo diz: é essa palavra. Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos e nós vamos falar com o papai. Papai, nós te glorificamos nesse dia, nós te agradecemos porque tivemos o privilégio já de adorar o teu nome através, Deus, dos louvores que aqui foram cantados. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor está despertando cada dia mais na nossa vida, está acendendo em nós um fogo que não se apaga, Senhor, e este fogo tem nos levado a clamar por avivamento na nossa geração. Nós já decidimos viver esse avivamento, nós já estamos vivendo este avivamento, nós já estamos vivendo, Deus, os resultados deste avivamento na nossa vida. Mas, Deus, nós estamos reunidas aqui para que também o Senhor nos empodere para levarmos este avivamento pelas ruas, cidades e nações da terra. Senhor, que o nosso coração nessa tarde verdadeiramente se prostre diante do Senhor. Deus, que a nossa vida nessa tarde possa ser alcançada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Senhor, e que o nosso posicionamento seja: eis-me aqui, Senhor, usa-me para cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou e o Senhor me chamou. Senhor, cada amada que aqui está tem um histórico. Cada mulher, Deus, que se encontra neste lugar tem uma história de vida. E por isso, Senhor, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que todas elas fazem parte do chamado desta última geração. Todas elas fazem parte, Deus, como instrumentos do Senhor para tocar as nações da terra. Por isso, Senhor,
Que a tua palavra possa, Senhor, ser ministrada com liberdade neste lugar. Usa-me, Senhor, mais uma vez, por graça e por misericórdia. Senhor, que se necessário, Senhor, eu traga a palavra nessa tarde. Porém, Tu és o dirigente, Tu és o diretor desta conferência. Espírito Santo, conduze-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, pode aplaudir o nome do Senhor. Pode se assentar, por favor. Para quem esteve aqui na quinta-feira, que não conhecia o meu testemunho, eu contei parte do meu testemunho na quinta. E uma das coisas que compartilhei no meu testemunho é que durante muitos anos eu vivi dentro de uma igreja cristã evangélica e eu falava de Jesus para as pessoas, não por amar pessoas, mas eu falava de Jesus para as pessoas, para que eu pudesse me ver livre do sangue delas diante de Deus. Então eu caminhava em um evangelho justiceiro, um evangelho que não estava permeado por compaixão por pessoas. E não poderia ser diferente, porque eu não me relacionava com Deus como Pai, eu me relacionava com Ele somente como um Senhor. E quando você se relaciona com Deus somente como Senhor, você realmente serve e pode se tornar até uma escrava do próprio Deus de amor. Deus pode escravizar alguém? Não há nenhuma condição de Deus escravizar, porém nós nos tornamos escravos quando nós não acessamos a paternidade de Deus. Minha alma estava tão leprosa, eu considero que eu era uma leprosa, minha alma tinha muitas feridas e eu não conseguia acessar o amor do Pai. Até que o Senhor me encontrou e o filho de Davi realmente passou pela minha janela e me libertou daquela janela. Mas me transportou para uma outra janela. Ele me transportou para uma janela aonde eu olho para as nações da terra e vejo milhares e milhões de mulheres vivendo na mesma condição que eu vivia ou em condições piores do que eu vivia. Eu vejo milhares de mulheres desesperadas, querendo verdadeiramente, inclusive servir a Deus, muitas que desejam servir a Deus, mas não sabem como fazê-lo. Eu vejo mães, eu vejo esposas que amam seus maridos, porém não conseguem fazer seus maridos felizes, porque era isso que eu vivia. Casado com um homem por quem me apaixonei perdidamente, mas infeliz no casamento e, por consequência, fazendo o meu marido infeliz, fingindo que era uma mulher realizada, porém usando máscaras em todo o tempo. E quando digo usar máscaras em todo o tempo, eu me refiro inclusive no momento da intimidade e no momento das relações sexuais. Eu usava a máscara de uma mulher muito feliz, mas na realidade eu era uma Fernanda Montenegro na cama. Eu atuava na cama. Meu marido achava que estava tudo bem, mas eu estava vivendo a lepra e não compartilhava isso com ninguém. Mas Deus passou pela minha janela e me transportou então. E eu poderia ficar olhando para o meu passado, olhando para o meu histórico e dizer: mas eu sofri demais. E simplesmente tomar agora toda esta graça, essa misericórdia, essa bondade do Senhor e viver para meu bel prazer. Mas Deus, e sempre quando esta palavrinha "mas Deus" passa na nossa vida, algo diferente acontece. E realmente agora, diante de uma janela que se abre, de uma sociedade que está completamente desprovida da graça e do amor de Deus, eu preciso tomar um posicionamento. Esse empoderamento que o Espírito Santo nos dá tem um propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: este empoderamento tem um propósito. E o propósito não é você.
Deus empoderou mulheres para auxiliar você a chegar onde você está. Agora Ele te empodera para que você cumpra com um propósito de empoderar outras mulheres para viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo uma geração egoísta. Nós estamos vivendo uma geração que o mais importante é eu ser feliz. Muitos estão correndo de um canto para o outro, procurando e pagando inscrições caríssimas de eventos, e que são eventos maravilhosos, mas estão buscando a felicidade. Estão buscando fazer acontecer os seus próprios sonhos, fazer acontecer os seus próprios projetos, fazer acontecer a minha própria vontade, a minha própria felicidade. Muitos eventos te oportunizam você alcançar os seus sonhos em uma perspectiva terrena. Mas este evento vem também com o propósito, esse evento específico vem com o propósito para você ser empoderada para a eternidade, não para a vida terrena. E toda proposta de Deus de empoderamento para a eternidade requer sacrifício. Espera aí, pastora, Jesus já pagou todo o preço na cruz do Calvário, a salvação é de graça e eu não preciso pagar nenhum sacrifício. Eu já saí lá de uma igreja que dizia que eu tinha que pagar penitência por conta dos meus pecados, e agora você está me dizendo, pastora, que o evangelho requer sacrifício? Sim, calma, não me apedreje, eu não estou trazendo nenhuma heresia para você. Eu concordo com tudo com isso que eu acabei de falar. Verdadeiramente, para a tua salvação, Jesus Cristo morreu na cruz e já perdoou todos os seus pecados e já te entregou a condição de ser filha de Deus, e você vai viver salva pela tua eternidade. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de reino de Deus. Eu estou falando daquelas que querem ter o seu nome não somente escrito no livro da vida, mas aquelas que querem partir para a eternidade com o seu nome marcado entre aquelas que vão governar juntamente com Cristo quando Ele voltar para levar a igreja para Ele. Eu estou falando daquelas mulheres que não querem ter na sua sepultura, e partiu Maria, e partiu Josefina, e partiu Ruth. Não, eu estou falando com aquelas mulheres que querem na sua sepultura, na sua lápide, ter algo mais escrito. E partiu Maria, uma mulher segundo o coração de Deus, que cumpriu com todo o propósito dele na face da terra. E partiu Ruth, aquela que marcou a vida das mulheres de Araçatuba. E partiu Esther, aquela que verdadeiramente realizou o propósito do Senhor na sua família e em toda a sua parentela. E partiu Madalena, aquela que foi uma prostituta, mas se tornou uma santa mulher de Deus e se transformou em um referencial de mulher santa na sua geração. É para isso que Deus quer te empoderar nessa tarde, mulher. Para que você cumpra a sua missão sobre a terra. Quando eu entendi que Deus utilizaria todas as adversidades que vivi, todos os problemas que vivi na infância, adolescência, juventude, para me instrumentalizar, para ministrar e para ser instrumento do Senhor na vida de outras mulheres, eu encontrei o empoderamento para a minha missão. E quero dizer para você que o empoderamento para a sua missão está nas experiências que você viveu na sua vida. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você teve alguma experiência ruim na sua vida? Então você já está empoderada. Como assim, pastora? Está falando que aquele estupro me empoderou? Sim, você que escolhe. Se você continua na janela do estupro,
ou se você se transfere para a janela da compaixão. Aquele divórcio, pastora, me empodera para a missão? Ou você fica na janela do divórcio, ou você se transfere para a janela do serviço, aonde você vai utilizar de todas as suas experiências e da graça de Deus derramada sobre você, para abençoar outras mulheres e fazer o nome do Senhor conhecido, e não só conhecido, o nome do Senhor comprovado como aquele que transforma toda maldição em bênção. Você que decide se você toma todas as feridas do seu passado e utiliza como troféu e deixa uma sala na sua casa com todos os troféus da desgraça, ou você toma todos esses troféus, deposita aos pés de Cristo e levanta um único troféu: a graça de Deus me basta. É uma decisão sua. Eu decidi tomar todos os meus troféus, que poderia estar justificando as minhas atitudes e inclusive as minhas falhas de caráter. Eu poderia utilizar tudo aquilo que aconteceu comigo e falar: Senhor, sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu sou uma mulher infiel, Senhor? Por conta disso, disso e disso e disso. Não, mas eu decidi olhar para Ele, e Ele é fiel. Eu decidi tomar isso e falar: Senhor, eu lanço aos teus pés toda a infidelidade que foi transferida para mim dos meus pais e dos meus antepassados, e eu decidi ser fiel. Mas vamos para a Escritura. Antes de abrir a Bíblia, fala assim: ela está brava. Eu não estou brava. É que quando eu tomo uma veia profética, dá a impressão que eu sou brava. Eu não sou brava, eu sou doce. Eu tenho tomado posse dessa palavra. Mas Deus tem me levantado com algumas características específicas. Ontem eu achei tão lindo quando a pastora Ângela nos ministrou, dizendo que nós temos que descobrir qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar em Deus. Durante muito tempo na minha vida, antes de eu verdadeiramente entender isso, que Deus tinha me criado com características, com personalidade e com um design específico para o cumprimento do meu ministério. Enquanto eu não descobri isso, sentada em cadeiras de conferências como essas, eu ficava me comparando e dizendo: Deus, eu quero ser igual a Valnice Milhomes. Quem já ouviu Valnice Milhomes ministrar? Eu via aquela mulher ministrar aquele poder todo, e eu olhava para si: Deus, eu quero ser igual a Valnice Milhomes. Aí eu encontrei uma mulher lá no estado do Amazonas, pequenininha, ela é do estado de Santa Catarina, mas mudou-se para o Amazonas, e lá se casou com um homem chamado Arão Amazonas. Então o sobrenome dela é o nome do estado, Esther Amazonas. Quando eu vi aquela mulher pregar, eu disse: Deus, eu quero ser igual a ela, Deus. Olha que mulher poderosa, que mulher ousada. Ela chega com aquele tamanhinho só, e ela vai ministrando e vai entrando de uma forma assim, tão profunda, que de repente você se vê no chão, fala assim: Deus, eu preciso verdadeiramente ressignificar toda a minha vida. Depois eu comecei a admirar Joyce Meyer. Quem gosta de Joyce Meyer? Uau, poderosa! Até que um dia Deus me pegou, e Ele disse assim: Genoveva, você acha que eu não sou capaz o suficiente de fazer pessoas diferentes? Falei: claro, Deus, a tua palavra diz, né? Que nós somos únicas, exclusivas. Claro, eu sou diferente de todos. Genoveva, me diz uma coisa: você estaria disposta a viver todas as experiências que Valnice Milhomes viveu para que ela chegasse ao ponto que ela chegou e eu a usasse da forma que ela é usada? Aí eu falei: Deus, porque eu conhecia a história de Valnice Milhomes. Eu disse: não, Deus, muito obrigada, a minha história é suficiente.
Tá bom, e Esther Amazonas, você estaria disposta a comer bumbum de tanajura, como ela comeu tantas vezes, como missionária lá na Bolívia, para ter todas as experiências que ela tem? E aquela situação assim que ela contou, e aquela situação com o pai dela, assim, falei, não, Deus, muito obrigada, a minha história já é suficiente. Genoveva, você conhece um pouco a história da Joyce? Eu disse, Deus, eu conheço, basta, Deus, já entendi. Já entendi. O Senhor vai me usar com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho, Deus. Então eu não vou mais me comparar com A, B ou C. Eu vou estar no lugar onde o Senhor me colocou para cumprir a missão que o Senhor me entregou. E talvez isso que estou falando para você hoje te ajude a você se posicionar verdadeiramente em Deus e não continuar tentando ser parecido com alguém. Sabe com quem que você deve se parecer? Com Cristo. Imagem e semelhança dele no caráter. Mas as suas características, a sua personalidade, o seu temperamento, a sua forma de falar, o seu chamado ministerial é só seu. E com tudo isso que você tem, que muitas vezes você considera até que são grandes defeitos, saiba que Deus vai usar, se você se colocar realmente no lugar certo, para fazer o que Ele quer, não aquilo que você deseja. Porque é impressionante como nós mulheres temos vontade de cantar no altar, né? Quem aqui já teve vontade de cantar no altar? Eu também tinha essa vontade. Eu ouvia as mulheres cantando, falava, Deus, já pensou, Deus, se eu pregar e cantar ao mesmo tempo, uau, vai ser power, vai ser bom demais. Eu conheci a Fernanda Brum, a pastora Fernanda Brum, naquela época ela ainda não era pastora, mas a primeira vez que ela foi na minha cidade, já faz 15 anos, 16 anos, e ela cantava, e depois da música ela pregava, eu dizia, uau, que coisa boa, meu Deus, cantar e pregar. Aí de vez em quando eu tento cantar, enquanto eu estou pregando. Aí eu tenho a grata satisfação de ter o meu irmão e meu filho como técnicos de som da igreja. E aí sabe o que eles fazem comigo? Eles abaixam o microfone e eu acho que eu estou cantando e eu estou arrasando junto com a equipe. Aí ele chega em casa e fala assim, ai mãe, por favor mãe, continua pregando. Continua pregando, mãe, porque eu acho que você foi feito realmente para pregar. É tão bom quando você entende o lugar que Deus tem para você e o que Ele quer que você faça. Mas vamos para a palavra. Rute capítulo 1, versículo 16. Em meio a essa situação, Ruth declara a Noemi um poema. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O livro de Ruth é uma pequena história inserida nas Escrituras, que vem especialmente com a finalidade de fazer conhecida a linhagem do rei Davi. Nós olhamos para o contexto do livro de Ruth e nós encontramos que foi uma época terrível durante o tempo dos juízes. A fome atingiu duramente a terra. Vivia na cidade de Belém um homem chamado Elimeleque, um nativo de Judá. Ele tinha uma esposa muito preciosa. Ela era tão preciosa que o próprio nome dela já determinava a sua característica principal, Noemi. O nome Noemi significa agradável.
O nome Noemi significa aquela de fácil trato. Quantas Noemis nós temos aqui? Não estou perguntando se na sua carteira de identidade tem Noemi. Mas você é uma mulher agradável? Pergunta para quem está do seu lado: ei, eu sou agradável? E se você que está do lado dela é sincera, fale se ela é agradável. Estando um dia Noemi em sua casa, junto com seus filhos, Malom e Quilion, chega Elimeleque muito preocupado com tudo o que estava acontecendo, porque a fome tinha chegado a Belém. Belém significa casa do pão, mas estava faltando pão na casa do pão. E Elimeleque, como provedor da família, ele procura uma saída. E ele ouve falar que em Moabe, nas terras de Moabe, tinha pão, tinha alimento. Que a escassez não tinha chegado naquela terra. Então Elimeleque chega para sua esposa, uma esposa extremamente submissa, assim como eu e você somos, que quando a dificuldade chega na nossa casa, nós vamos para o quarto, vamos orar e vamos buscar do Senhor. Senhor, direciona meu marido. Senhor, que o Senhor fale com ele. Qual é a saída que nós temos neste tempo? Diferente daquelas mulheres que estão empoderadas pelo sistema deste mundo, como a Ângela falou ontem, de que sai e diz: eu tenho que encontrar uma solução, meu marido é um banana mesmo, então eu vou atrás da coisa. Não, a Noemi, eu penso que ela era submissa, assim como eu e você. Amém? E Noemi em casa recebe seu marido, e aquele dia seu marido vem com uma ideia muito interessante. Uma ideia que poderia resolver o problema da sua casa. Diz: meu amor, eu quero que você organize toda a mudança, quero que você pegue os nossos filhos, porque nós vamos sair da nossa terra e nós vamos para a terra de Moabe. Se o seu marido chegasse para você hoje e falasse: amor, Deus me deu uma direção e nós vamos para Nova York. Uau! Senhor, olha, meu amor, Deus me deu uma direção e nós vamos mudar para Cancún. Tome os nossos filhos. Você teria dificuldade para mudar para uma cidade como essa? Algumas já disseram sim. Mas olha, meu amor, nós vamos deixar toda a nossa parentela, nós vamos levar só os nossos filhos e algumas coisas, e nós vamos mudar para nada mais, nada menos do que Moabe. Deixa eu falar para você qual era a terra que ele estava convidando para ela ir. Quem vivia nessa terra eram os descendentes de Ló. Ló, você vai lembrar, Ló vivia em Sodoma e Gomorra junto com a sua esposa e suas 2 filhas. A injustiça social se tornou tão grave, que chegou às narinas de Deus como uma iniquidade profunda, e Deus então decide destruir a cidade. Ló e sua esposa estavam residindo nessa cidade há muitos anos, as suas filhas tinham sido criadas ali. E o anjo diz: olha, Deus vai destruir a cidade, vocês têm que sair dessa cidade. Diferente de Noemi, a mulher de Ló não era tão submissa assim. Quando o anjo diz para que eles saíssem da cidade, não era para nem olhar para trás, significava: olha, deixe tudo, vocês têm que salvar a sua própria vida. Vão e me sigam para este determinado lugar, que não vou trazer muitos detalhes, senão a mensagem fica muito longa. A mulher de Ló, ela obedeceu até um certo momento. Existem algumas pessoas, e eu vou me colocar dentro desse grupo de mulheres, que nós temos muita disposição de obedecer, mas não de persistir na obediência.
Quando nós recebemos uma direção, nós dizemos, ok, vou fazer isso. Mas aí a gente começa a raciocinar, a racionalizar aquela direção, e fala assim, mas espera aí, e aquilo? E aquela situação? E como vai ser resolvido isso? E aí nós não persistimos na direção que recebemos. E foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olha para trás. E como você é estudiosa da Bíblia, você sabe que a mulher de Ló ficou cristalizada. Mulher, olha para mim. Quando você recebe uma direção do Senhor e você olha para trás, você cristaliza o seu futuro. Enquanto você fica olhando para o seu passado, você cristaliza o seu futuro. E o pior é que você não interfere somente no seu futuro, você interfere no futuro dos seus descendentes. Quem aqui tem filhos? Nós somos responsáveis, somos responsáveis pelo futuro dos nossos descendentes. As direções que nós negamos seguir hoje, as direções que Deus nos dá hoje, podem interferir no futuro dos nossos filhos de uma maneira muito séria. E na vida da mulher de Ló, interferiu de uma maneira terrível. As suas filhas se salvam do fogo de Sodoma, vão para as colinas junto com o seu pai já era de idade, e as filhas têm uma agradável ideia, porém uma desgraçada ideia. Elas tinham uma intenção de dar descendência para o seu pai, mas a cultura de Sodoma já tinha influenciado de tal forma o coração daquelas meninas, que a ideia que elas tiveram foi a ideia de cometer um incesto com o seu pai. Então elas embriagam o seu pai e se relacionam sexualmente com ele. Dali nascem Moabe e Aminon. Eles estabeleceram um povo, eles eram de uma linhagem, uma parentela direta com Israel, porém fazia parte de um povo amaldiçoado, porque Deus amaldiçoava e amaldiçoa o incesto. Esta cidade de Moabe era o lugar onde Elimeleque estava convidando a sua doce Noemi, a sua amável Noemi, de transferir a sua morada. Os moabitas, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Dentre os deuses que eles adoravam, estava um Deus que lhes exigia sacrifícios humanos. Camós, Ashtar e Baal de Peor eram os 3 principais deuses de Moabe. Noemi estava acostumada em Belém a adorar somente o Deus de Israel, então vamos trazer isso para o nosso contexto. É você estar habituada a criar os seus filhos na casa do Senhor, e de repente o seu marido toma e te coloca sob influências de outros deuses, mas ele está fazendo isso sob a direção de Deus, só que você, como não sabe que é a direção de Deus, você tem que tomar uma decisão: ou eu sigo o meu marido, ou eu sou submissa, ou eu obedeço a palavra de Deus, ou eu faço de acordo com o que eu penso. Nesse momento, Noemi decidiu ser submissa. E disse, é para lá que vamos? Então é para lá que vamos. E para lá ela levou os seus 2 filhos. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no ponto em que Noemi é transferida para uma cidade, aonde esta cidade vai influenciar diretamente dentro da sua própria casa e a sua descendência. Noemi se transfere para Moabe e junto com ela vai seu esposo, seu filho Malom e seu filho Quilion. Estando um dia Noemi na sua casa, preparando o seu pão sem fermento, preparando as suas ervas amargas, de repente chega seu filho. Diz, mamãe, encontrei a mulher da minha vida, mamãe. Quem já passou por isso?
do filho chegar em casa e falar: mãe, encontrei a mulher da minha vida. Ou então a filha: mãe, encontrei o varão, mãe, encontrei o homem com quem eu vou me casar. Quem já passou por isso? E você ficou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meu filho encontrou uma mulher por quem ele se apaixonou. Quem é falsa o suficiente para levantar a mão e falar que fez isso? É normal a nós mulheres já ficarmos com aquela expectativa: quem será que meu filho vai namorar? Meu Deus, será que vai ser uma mulher como eu? No mínimo tem que ser como eu, porque se não for como eu, não serve para o meu marido, para o meu filho. Será que vai cuidar bem do meu filho? Meu Deus, não pode ser qualquer piriguete. Não pode ser uma menina assim, assim, assim. Tem que ser dessa forma, desse jeito. Qual mãe que pensa assim como eu? Não é pecado pensar assim, não. É cuidado que temos com os nossos filhos. Nós sonhamos realmente aquilo que é o casamento perfeito para os nossos filhos. Mas chega então Mahlon e Quilion e diz: mamãe, encontrei uma moça, mamãe. Olha, como que é o nome dela, meu filho? Então, mamãe, o nome dela é Orfa. Eu quero convidar a Orfa para vir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu chamar uma Orfa aqui. Essa terceira ali. Essa terceira de cabelo preto e blusa preta. Você mesmo, vem cá. Vem cá, Orfa. Sobe lá, por favor. Essa é a Andréia, mas a partir de agora ela é órfã. Tá bom? Não é órfã, é Orfa, o nome da Bíblia. Aí, Noemi olha e diz: moça bonita, cabelo bem tratado, corpo bonito, olhos claros, que lindo, meus netos vão nascer de olhos claros, muito linda, cuidadosa, bem maquiada. Mas você é moabita, né? Você vem de Moabe. Amaldiçoada. O que eu faço, meu Deus? Filho, tem certeza? É ela que... É, mãe, é ela. Tá bom. Dali a pouco chega o outro filho. E diz: mãe, encontrei Ruth. Mãe, você não tem noção, mãe, quem é a Ruth? Ai, a Ruth é a mulher dos meus sonhos, mãe. De onde ela é, filho? Então, mãe, assim, a gente está vivendo aqui em Moabe, né, mãe? Então, assim, eu conheci ela numa baladinha por aí, mãe. Estava ali, andando ali e tal, e de repente os meus olhos bateram nela. Mãe, ela é a mulher da minha vida. Ela vai dar uma nora, mãe, você não tem noção. Eu fiquei sabendo, mãe, até que ela sabe fazer algumas artes manuais, assim. Ela sabe fazer alguns macarrons, mãe, é bom demais. Tá bom, então traz a Ruth. E aí chega a Ruth. Vem cá, Ruth. Essa de blusinha azul aqui, essa primeira, por favor. É você. Gente, eu contratei elas e eu vou pagar R$1.000 para elas ensinarem comigo, tá? Brincadeira. Aí vem a Ruth. Noemi já estava com um problema. O filho já estava apaixonado por uma moabita, que era órfã. Aí chega o segundo problema. Você é bonita, morena, legal, cabelo bem tratado. Porque não é assim que a gente faz, gente. A gente olha só a aparência. E a gente começa a olhar e dizer: uau, pelo menos sabe se vestir, combina, legal. Mas quem são seus pais mesmo? Eles são aqui de Moabe, né? São. Você adora esses deuses aqui de Moabe, né? Sim. E você está apaixonado pelo meu filho? Sim. O que fazer quando nós nos deparamos com uma sociedade de amaldiçoados? O que fazer quando nós nos deparamos com uma multidão de mulheres
que não serve o mesmo Deus que nós. O que fazer quando Deus nos coloca em um lugar onde você olha ao seu redor e tem ali adoradores de todos os níveis, mas que não adoram ao único Deus verdadeiro? O que fazer quando Deus coloca você dentro de uma empresa onde pela manhã é feito sacrifício para demônios, à tarde é feito orações para outros demônios? O que fazer quando Deus te planta dentro de uma faculdade, onde todos os seus colegas, todos aqueles com quem você estuda, estão influenciados pelos deuses que você não adora e nem serve, porque você adora ao único Deus de Israel? A primeira coisa que uma mulher empoderada em Deus vai fazer numa situação como essa é o que Noemi fez. Olha para quem está do seu lado e diz: o que Noemi fez? Noemi aceitou Ruth e Orfa. A aceitação é a antessala do amor. Nós dizemos assim: eu amo Araçatuba, eu amo as mulheres de Araçatuba. Mas aí quando elas chegam até nós as aceitamos como elas são. Pergunta para quem está do seu lado: você me aceitou como eu sou, igreja? Porque eu e você somos igreja. Nós aceitamos as pessoas assim como elas são, quando elas chegam. Porque aqui foi a chegada. Aqui Noemi teria duas decisões a tomar. Ou ela rejeitava Ruth e Orfa, e com isso também poderia perder o coração dos seus filhos. E aí vai um recado para as mães que estão vivendo essa situação: ganhe o coração do seu filho, aceitando a mulher a quem ele se apaixonou, e se torne um instrumento de transformação na vida dessa mulher. Ou perca o coração dos seus filhos, e daqui a pouco ele vai estar dizendo assim: que amor é esse? Que nem a mulher com quem eu me apaixonei a minha mãe não aceitou. Como ela diz que ela quer cuidar de pessoas, ela quer discipular mulheres, ela tem paciência de discipular aquelas lá que, eu conheço de onde elas vieram. Mas por que ela não está com paciência e ela não tem disposição de discipular uma que eu escolhi? Ai, pastora, mas esse negócio aí não. Me ensinaram que os meus filhos têm que namorar as meninas da igreja. Ensinaram isso para mim também, minhas amadinhas. Me ensinaram isso. Mas eu percebi que nem sempre esse é o plano que Deus tem. Às vezes as Ruths estão chegando, e elas vão chegar através dos nossos filhos. E o que nós vamos fazer? Eu hoje estou entendendo que eu preciso viver mais a realidade do que a utopia de um evangelho. Pastora, então você entrega seus filhos para namorar mulheres que estão lá fora? Não. Para onde Ruth e Orfa vieram? Para dentro da casa de Noemi. Há uma decisão de Ruth e Orfa se colocar sob os cuidados de Noemi. É diferente. Então eu vou namorar com qualquer menino do mundo aí, porque esse é o plano de Deus, pastora. Eu namoro com ele lá fora, depois ele vem. Não, ele vem e depois você namora. Você está entendendo, meu irmão? Ele vem e depois você namora. Aqui os filhos trouxeram e Noemi diz: ok, eu as aceito, mas agora eu tenho um projeto de Deus na vida delas. Elas não sabiam, mas Noemi sabia o que queria com elas. Para vocês não cansarem, eu vou pedir para vocês se assentarem ali na escadinha, mas daqui a pouco vocês vão voltar, tá bom? Para você poder empoderar outras mulheres, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar aquelas que Deus está trazendo para perto de você.
A segunda coisa é amar essas mulheres. Fala, amar. Amar é uma decisão e amar é uma atitude. Ontem nós vimos a pastora Ângela falar, eu sou amorosa. Ok, eu sou amorosa, eu sou amorosa, eu sou amorosa. Na terceira vez caiu-nos a ficha, eu sou amorosa, então eu tenho que ter uma atitude de amor. Quando me caiu a ficha, eu fui e abracei a pastora Ana, e daí, ok, agora eu entendi, eu sou amorosa. Amor é atitude. Você começa a gerar um relacionamento quando as pessoas encontram em você atitudes que elas não encontraram fora do contexto de igreja. Uma pessoa vai querer caminhar com você se ela encontrar algo diferente em você. E o que as pessoas estão buscando não é conhecimento de Deus. As pessoas estão buscando o amor de Deus. O conhecimento vem depois. O amor vem antes da palavra. O amor vem antes das muitas letras. Se coloca de pé, por favor. Eu gosto muito de mover aqueles que estão ouvindo na mensagem, para que você possa interagir com aquilo que o Espírito Santo quer fazer com você. Saia do seu lugar e procure uma pessoa desconhecida e tenha uma atitude de amor com essa pessoa. Rapidinho. Desconhecida. Desconhecida. Amém? Volte para o seu lugar. Deixa eu perguntar para você agora. Volte para o seu lugar, era para uma pessoa só. Deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe o nome da pessoa que você levou uma atitude de amor? Quem sabe o nome da pessoa? Quando você decide amar uma pessoa, você decide conhecer esta pessoa. Você decide entrar na vida dela não para bisbilhotar. Mas a primeira coisa é, como é seu nome? Com quem eu estou falando? Eu estou levando o amor de Deus para alguém que Deus conhece pelo nome. Então eu preciso conhecer essa pessoa pelo nome. Eu preciso saber quem ela é, onde ela trabalha, quantos anos tem, se tem filho, se não tem filho, se é casada, se é mãe solteira. Mas pastora, isso se dá numa primeira atitude de amor? Não, claro que não. Isso se dá na acessibilidade, que é o terceiro ponto de uma mulher empoderada. Uma mulher empoderada vai buscar acessos à pessoa que ela quer empoderar. Uma mulher que se levantou para cumprir a sua missão, ela também vai se tornar acessível. Ela não vai ser aquela pessoa preconceituosa, aquela pessoa que tem os seus mimimis, aquela pessoa que marca um horário. Olha, eu atendo, agora falando com as discipuladoras, eu atendo a minha discípula na terça-feira das 16 às 17 horas. Esse é o horário que ela tem para estar comigo. Se ela não estiver nesse horário, ela vai ter que esperar mais 15 dias, porque afinal de contas eu tenho também toda a minha vida para tratar e ela tem que respeitar o horário. Sinto muito, isso não é discipulado. Porque discipulado é relacionamento. Discipulado é relacionamento. Discipulado, eu preciso ser acessada e também eu preciso ter a liberdade de acessar a discípula a hora. Imagina Noemi.
vivendo com Ruth e Orfa dentro de casa, falando, olha, Ruth, é o seguinte, eu vou te ensinar a ser esposa na terça-feira, das 16 às 17 horas, tá bom? Então, semana que vem a gente senta de novo, das 16 às 17, eu vou falar com você sobre o Deus de Israel. Até lá você vai adorando teus deusinhos aí, e daí semana que vem a gente senta e conversa de novo. Agora isso não dá liberdade para discípulos dizer assim, minha discipuladora tem que estar acessível. Terça-feira é o meu horário de discipulado, às 16 horas. Mas eu consegui cabeleireiro só para terça-feira, às 16 horas. Sinto muito, isso não é ser discípulo. Que coloca o cabelo, o horário do cabelo no lugar do discipulado, você não entendeu o que é discipulado. Você não entendeu que naquele horário, aquela mulher de Deus está com a agenda aberta para ser canal do fluir de Deus na sua vida. E não existe cabelo, não existe roupa, não existe nada mais importante do estar aos pés de alguém que está se colocando como um canal de Deus para abençoar a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Agora, existe uma outra característica que Noemi nos traz aqui, que é muito importante para uma mulher empoderada que quer cumprir sua missão: direção. Assim como Noemi aceitou a direção do seu marido, se submeteu à direção dele, Noemi também precisou dar direções para as suas noras. Agora, num contexto diferente. A Bíblia diz que Elimeleque morreu. Mas logo depois da morte de Elimeleque, morreram Malom e Quilion. O Ruth e Orfa estavam vivendo num contexto já de relacionamento com Noemi, porém elas não tinham tido filhos. Agora Noemi se vê numa situação muito difícil. É tão bom discipular pessoas quando tudo vai bem. É tão bom discipular pessoas quando você está feliz, quando o seu casamento está bem, quando as finanças estão bem, quando você está bem de saúde. Mas e quando as adversidades começam a bater a porta? Quando os problemas começam a bater a porta na sua própria vida e que você precisa administrar os seus problemas e olhar para trás e dizer, mas tem pessoas aqui que estão dependendo de mim. Tem pessoas que estão contando com a minha ajuda em Deus. Tem pessoas que estão precisando de direção. Quem já viveu um momento assim como discipuladora? Em que você olha para a tua situação e diz, meu Deus, está tão difícil aqui, como que eu vou ajudar outras pessoas? Deixa eu dar uma notícia para você, toda discipuladora passa por isso. Isso aí não é uma bem-aventurança sua, não, minha amada. Então não desista de discipular pessoas por causa dos seus problemas, porque todos nós temos problemas. As adversidades vão bater na nossa porta. Evangelho não é um mar de rosas. Tem pessoas que estão anunciando as boas novas da organização Tabajara. Vocês lembram de um programa de televisão que tinha sobre as organizações Tabajara? Que vendia uma pomada que resolvia todos os problemas, que era da organização Tabajara. O Evangelho não faz parte da organização Tabajara. O Evangelho que eu creio, o Evangelho que você crê, e a Bíblia que você lê diz assim, ei, no mundo você vai ter aflição. Porém, crede em Deus, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então as adversidades vão bater a sua porta. A adversidade bateu na porta de Noemi. Agora era uma mulher idosa, com 2 noras, e na cultura de Israel, o homem verdadeiramente era o provedor. E toda a herança do povo de Israel era transferido para descendentes masculinos. Mulheres não tinham direito à herança. Quando Noemi se depara com aquela situação, ela não tinha mais um provedor dentro de casa, seu marido morreu. Ela não tinha mais os seus filhos, porque os seus filhos poderiam cuidar dela e das suas noras, mas eles também morreram. Ela lembra-se da casa de onde ela veio, vou voltar para Belém. Lá a minha parentela tem terras, eles vão me acolher como viúva. E na cultura de Israel,
as viúvas são muito honradas. Fala para quem está do seu lado, diz: os israelitas cuidavam das viúvas e órfãos. E nós cuidamos? Então, ela decide voltar para Belém. Então, ela chama Ruth e Orfa. Ruth, Orfa, por favor, preciso conversar uma coisa com vocês muito séria. Olha, é o seguinte, vocês estão viúvas como eu, nós estamos sofrendo a mesma dor, e eu decidi voltar para Belém. E eu não acho justo que vocês me sigam para Belém. Eu tenho direito, porque quando vocês se casaram com os meus filhos, vocês passaram a fazer parte da minha família, então eu tenho direito de levar vocês. Mas eu não tenho o que dar para vocês, eu não tenho o que oferecer. Eu já sou de idade, e mesmo que eu me case novamente, que eu venha a ter filhos, que Deus me dê filhos, vai demorar muito para que esse filho cresça, case-se com vocês e vocês tenham filhos. Então, eu vou liberar vocês para vocês voltarem para a casa dos seus pais. Quem sabe vocês encontrem um homem com quem vocês se casam e vocês possam gerar filhos, que eu sei que eu sonho ser órfã, não é? Você não quer ser mãe? Você não quer ser mãe? Quer ser mãe? Eu amo muito vocês para aprendê-las junto comigo. Eu não tenho que dar mais. Eu não tenho nem para mim. A provisão que eu tenho talvez não me leve nem até Belém. Então eu quero que vocês voltem para a casa dos pais de vocês. Imagina Noemi tendo que tomar essa decisão. Noemi poderia olhar para essas noras e falar: aqui está a força do trabalho. Aqui está o meu futuro. Eu vou levar essas noras, elas me pertencem, porque na cultura de Israel as noras pertenciam à família. Eu vou levá-las para Belém, elas vão trabalhar, elas vão me sustentar. Ei! Uma mulher empoderada vai cumprir sua missão, ganhando e cuidando de mulheres nas nações da terra, quando ela entender que nenhuma discípula é de sua propriedade. O discipulado é um canal aonde eu tenho a oportunidade de servir e de lavar os pés das minhas discípulas. E nunca o contrário. Muitas mulheres no Brasil não querem nem ouvir falar de discipulado, porque elas foram exploradas no discipulado. O papel foi invertido, aonde a discípula serve o discipulador, o discípulo serve o discipulador. O discípulo realiza o sonho do discipulador, e não o discipulador ou a discipuladora potencializa seu discípulo para que ele viva o seu sonho. Nós estamos vivendo uma condição no Brasil, onde mulheres e homens estão pagando sessões de coach e de psicólogos para receber direcionamentos, porque foram usados pelos seus discipuladores, por falta de entendimento, de revelação, mas muito mais de cura do coração desses discipuladores. Ruth olha para aquela sogra e vê no coração dela um coração disposto a potencializar o que ela era. Ruth não olha para Noemi como uma mulher que está querendo aproveitar-se daquela situação. Orfa já tinha sido influenciada por Noemi. Ruth já tinha conhecido o caráter de Noemi. O relacionamento dentro de casa mostrava verdadeiramente quem era Noemi.
Porque se ela não entendesse quem era Noemi, ela poderia simplesmente dizer assim: eu já conheço ela está dizendo que eu tenho liberdade de ir e vir, mas se eu for, ela vai levantar a minha mão e vai dizer: eu te amaldiçoo. Quantas pessoas têm medo de chegar para a discipuladora e dizer: olha, não dá mais, eu não consigo caminhar com você, com medo de ser amaldiçoado. Quantas pessoas têm medo de chegar para os seus pastores e falar: pastor, é o seguinte, eu tive uma aliança com essa igreja por 10 anos, por 15 anos, mas agora, pastor, eu queria a liberdade de ir para uma outra igreja, com medo do pastor amaldiçoar. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, maldição sem causa não tem efeito. Segundo, nenhum homem e mulher de Deus foi levantado para amaldiçoar ninguém. Se é homem e mulher de Deus, não vai te abençoar, não vai te amaldiçoar. Essas mãos foram levantadas por Deus para abençoar. Você que é discipuladora, levanta a sua mão. Levante a sua mão agora diante do Senhor. Você que é discipuladora e você que é discípula. E fale comigo: as minhas mãos são as mãos do Senhor Jesus, porque Ele habita em mim, e Ele jamais levantou as suas mãos para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Ele poderia ter amaldiçoado Judas, ele poderia ter amaldiçoado todos os guardas do templo, ele poderia ter amaldiçoado Herodes, ele poderia ter amaldiçoado Pilatos, ele poderia ter amaldiçoado o ladrão que estava ao lado dele e que estava zombando dele, mas ele abriu a sua boca somente para abençoar. Ruth conhecia Noemi, e quando Noemi fala isso para elas, a Bíblia diz que Orfa começa a chorar compulsivamente. Vê se você é uma boa atriz. Chora, André. Orfa começa a chorar compulsivamente. Ruth chora. E aí Noemi diz: não, mas volte para sua casa, volte para casa, porque eu não tenho mais o que dar. E a Bíblia diz que Orfa decidiu voltar. Vai lá, Orfa, volta para sua casa, você vai ter um casamento, você vai ter filhos, eu te abençoo para estar na casa do seu pai. Pode voltar. Mas Ruth olha para Noemi e faz essa declaração, de Ruth capítulo 1, versículo 16. Ela diz: não me instes para que te abandone. Para onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. Mas olha só, a maior declaração que mostra que Noemi, empoderada em Deus, empoderou Ruth. Ruth olha para ela e diz assim: ei, o teu Deus, sogra, é o meu Deus. Eu não vou voltar. Para onde você for, eu irei. Gente, nós não estamos falando aqui de uma discípula qualquer, é uma nora. É uma nora. Quem é sogra aqui? Quem já teve problema com a nora? Gente, que cidade abençoada! Quem é nora? Quem já teve problema com a sogra? É interessante, né? A sogra nunca acha que teve problema. Na maioria das vezes a sogra não acha que teve problema. Mas nós noras tivemos problemas. Quais as noras que já tiveram problemas com as sogras? Se coloca de pé em nome de Jesus. Ei. Olha aqui. Amadinha, você já teve problema com a sua sogra ou está tendo problema com ela?
Quem já teve a vontade de chamar a sogra ou já chamou a sogra de jararaca? Caninana, cascavel, filhote do bicho. Sabe, eu descobri uma coisa na minha caminhada com Cristo e na minha caminhada como nora, e agora, nos primeiros passos da minha caminhada como futura sogra. Que nós vemos as pessoas de acordo com aquilo que tem dentro de nós. A maior parte dos problemas de relacionamento que temos com as nossas sogras é porque nós não honramos as nossas sogras no nível que elas devem ser honradas. Nós crescemos numa cultura brasileira de desonra. Nós fazemos piadas de sogra. Nós falamos mal da sogra por esporte. Quando nós nos deparamos com um relacionamento, a primeira coisa que nos falam é: ei, você conhece a mãe dele? Ela é uma caninana, ela é uma jararaca. E a gente entra no relacionamento, muitas vezes já com o coração fechado para aceitar aquela mulher e para amar aquela mulher. E eu estou falando de carteirinha, porque eu tive problemas com a minha sogra lá atrás. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Minha sogra tinha 3 filhas mulheres e um único filho homem. Minha sogra vivia um casamento bígamo durante muitos anos. Minha sogra não tinha um marido presente em casa. Minha sogra depositou no meu marido toda a proteção, todo o carinho e o futuro dela. Ela esperava que quando meu marido estivesse adulto e ela tivesse a coragem de separar-se do meu sogro, que ele iria cuidar dela. Eu encontrei minha sogra nesse contexto. Ela não queria que ele se casasse com ninguém. Não é que ela não queria que se casasse comigo. Ela não queria que ele se casasse com ninguém. Porque eu estaria tirando aquilo que seria a proteção dela. Nos primeiros tempos eu guerriei com ela. No segundo momento, quando eu comecei a perceber, falei, eu preciso ganhar o coração dela para mim. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a servi-la. Eu comecei a mostrar para ela que eu jamais seria a primeira na vida do meu marido. Porque nós mulheres temos a necessidade de ser a primeira em tudo. Nós temos a necessidade de ser a primeira na vida do pai. Tanto que muitas vezes nós disputamos até o lugar com a mãe. Porque a gente quer que o pai valorize mais a nós do que a nossa própria mãe. Aí nós vamos para o casamento e nós queremos ser a primeira na vida do nosso marido. Mas nós jamais seremos a primeira na vida dele. Sabe por quê? Antes dele ter esse playground aqui, aonde ele se delicia, ele teve um outro playground, que o amamentou por vários meses. E você está entendendo o playground que eu estou falando. Antes de ele ter essas mãos tocando no corpo dele, ele teve a mão da sua mãe. Sabe aquela parte mais íntima que hoje você toca e você se delicia? Ela foi a primeira a tocar. Para trocar as fraldas. Por mais que ela tenha errado com o meu marido e com o seu marido, ela deu o melhor dela para preparar o príncipe que está do seu lado hoje. O homem que está do seu lado tem as digitais dela. E quando nós entendemos isso, ela não é mais alguém com quem eu vou disputar, é alguém que eu vou honrar, e ela vai estar sempre em primeiro lugar na vida dele. Pastora, mas como fica aquela coisa, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa? Tudo bem, está falando de ele não mais estar sobre a influência e a direção dela, mas em termos de sentimento, de relacionamento e de honra, ela jamais vai sair do lugar dela. Lembre-se, um dia você vai ser sogra. Ai, que delícia!
vou ser sogra. E sabe por que eu estou falando, ai que delícia que eu vou ser sogra? Porque quando eu aprendi que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Ao mesmo tempo que eu fico maravilhada quando eu vejo uma nora honrando a sogra, eu fico apavorada quando eu vejo uma nora falando mal da sogra. Então eu queria fazer um ato profético com você agora. Se a sua sogra está no recinto, você vai até ela. E aí? A sogra está aí? Saia do teu lugar. Se a sua sogra não está no recinto, você vai procurar uma pessoa agora que possa representar a sua sogra. Onde estão as sogras? Se coloque de pé, as sogras, e levante a mão. Isso, amada, se você desejar fazer, eu não estou aqui para determinar o que você deve ou não fazer. Agora, se você quer fazer um concerto em Deus hoje, com a sua sogra, e bloquear todo o tempo que porventura você tenha desonrado a tua sogra até hoje, saia do seu lugar, vai até essa mulher agora e peça perdão para ela em nome de Jesus. De forma representativa. Fala, ó, você vai representar a minha sogra e eu quero me consertar com a minha sogra através de você. Glória a Deus, amém, amém. Pode voltar para o seu lugar. Agora está ali Ruth, entendendo que ela tem liberdade de ir e vir. É tão bom quando você caminha com pessoas que se sentem livres junto com você. É bom quando você caminha com pessoas que olha para você e diz, você é meu referencial, eu quero imitar tudo aquilo de Cristo que há na sua vida, eu quero imitar, eu quero ser sua talmidim, eu quero que a poeira dos teus passos, como o talmidim, é a história do talmidim, a poeira dos teus passos venha ser impregnado na minha roupa. Eu quero seguir os seus passos, mas com a certeza de que eu sou livre. Foi porque eu decidi e não porque você me obrigou. Somente uma pessoa que se sente livre está pronta para obedecer. Uma pessoa que não se sente livre, ela até pode fazer aquilo que você direciona, mas mais cedo ou mais tarde, ela vai se sentir oprimida. Mais cedo ou mais tarde, ela vai olhar para você e vai dizer, mas eu não queria fazer isso, eu só fiz porque você disse que era para fazer. De tempos em tempos eu encontro pessoas dizendo, pastora, eu nunca quis ser líder de célula, eu só fui líder de célula porque a minha discipuladora disse que se eu não fosse líder de célula, ela não poderia mais me discipular. Então essa pessoa não entendeu nada. Que ser líder de célula é uma oportunidade para que você possa influenciar pessoas, liderar um grupo onde você possa influenciar pessoas e ganhar a sua cidade para Jesus. Mas essa precisa ser uma decisão da discípula e não da discipuladora.
Uma coisa é olhar para a discípula e dizer: você tem potencial, você tem toda a condição de ser supervisora de célula, vamos lá, vamos caminhar em Deus, vamos orar, vamos jejuar. Você quer realmente ser supervisora? Ela precisa olhar para mim e ter a liberdade e a sinceridade de dizer: quero ou não quero. Porque ministério é privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio, nunca pode ser visto como uma obrigação. Aquela que vê o serviço na casa do Senhor como uma obrigação, ainda não entendeu e não acessou a paternidade do Senhor desta casa. Ainda está no nível do senhorio e não no Pai. Quando eu sirvo ao Senhor com liberdade, eu também vou servir pessoas com liberdade. E aí quando eu encontrar as Ruths, elas podem vir completamente divorciadas daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é a prática de vida que as Escrituras trazem. Mas eu vou olhar para a Ruth com a mesma compaixão que olharam para mim. Eu vou dar liberdade para a Ruth, a mesma liberdade que deram para mim. Porque nós multiplicamos aquilo que nós somos, não aquilo que nós fazemos. E eu fiquei tão preocupada quando eu descobri isso. Porque eu posso ter pessoas fazendo tudo o que eu faço. Só que discipulado é você multiplicar pessoas que sejam o que você é. Você é adoradora? Ela é adoradora. Você é compassiva? Multiplicou compaixão. Você é dominadora? Vai multiplicar domínio. Deus nos chama para sermos Noemis no meio de adversidades. Compreendo que tanto Noemi quanto eu e você passamos pela dor, muitas vezes, como Noemi passou. Escassez, viuvez, falta de provisão. Mas Noemi não lançou a amargura dela sobre suas discípulas. E sinceramente eu não sei como que Noemi administrou. Eu não sei quem foi a psicoterapeuta da Noemi. Eu não sei quem foi a discipuladora da Noemi. Mas eu creio que Noemi olhava para o céu e dizia: Deus, tem uma Ruth que está me seguindo, Deus, agora somos nós três. Você, eu e ela. Eu já tive tempo de ter discipuladores caminhando comigo, e que tudo que eu precisava fazer, eu corria para eles e eu perguntava. Mas há pouco tempo, eu comecei a viver o pior pesadelo do meu ministério. E nesse pesadelo, os discipuladores se foram. Porque os discipuladores se perderam no caminho. E uma aliança que fiz com os meus discipuladores é que eu os seguiria, enquanto eles revelassem a pureza do Evangelho. Mas quando deixasse de revelar a pureza do Evangelho, a minha aliança é maior com Deus do que com pessoas. Porque cabe a nós, discípulos, entender que nós devemos ter pessoas como referenciais e nunca como modelo. O nosso modelo é Ele. Um referencial pode cair, um referencial pode errar e um referencial pode desistir. Pode desistir de você, pode te decepcionar, mas Ele nunca vai cair, Ele nunca vai desistir e Ele nunca vai te decepcionar. Noemi viveu esse tempo como eu estou vivendo nesse momento. Mas sabe o que? Deus deposita em tempos de paz, Deus deposita para os tempos de guerra.
Em tempos de paz, quando você se submete a um discipulado efetivo, Deus vai depositando dentro de você, para que em momentos de adversidades profundas, você tenha como sobreviver e prosseguir. Mas o que mais descobri nesse tempo é que mesmo que nós não tenhamos um discipulador nesse momento, nós temos uma igreja toda, que são os nossos irmãos que nos amam, que nos servem e que cuidam de nós. Pastora, você está dizendo então que eu não preciso andar, eu não preciso ter um discipulado, eu não preciso ter um discipulador? Não, não estou dizendo. Eu estou dizendo que é possível que você esteja passando um momento de transição. E que você precisa, sim, buscar alguém que acredite em você e que invista em você, porque é maravilhoso. E é o que eu estou fazendo. Oficialmente hoje eu não tenho um discipulador. Ah, mas eu tenho uns mentores que semanalmente, de 15 em 15 dias, porque eu não consigo caminhar sozinha. Olha para quem está do seu lado e diz: ei, sozinha é muito difícil. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso ter alguém que me coloque limites. Eu preciso ter alguém que diga: ei, essa interpretação sua está equivocada. Ei, essa leitura com relação a essa situação. Olha, o Espírito Santo está me falando isso. Olha, vamos orar juntos. Todos nós precisamos. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. E isso não vale só para o casamento. Você precisa de uma companheira em quem você pode confiar. Eu penso que Ruth começou a compartilhar com a sogra as dores da viuvez dela, a saudade que ela tinha do marido. Houve investimento emocional de Noemi na vida de Ruth. Mas é tão lindo que enquanto você está investindo aquilo que às vezes você acha que nem tem, Deus vai te restituindo daquilo que você está depositando em outros. É extraordinário isso. Eu já tive momentos em discipulado, sentada com discípulas, ela abrindo as situações da sua vida, e eu olhando para o céu, falando: Deus, o que eu vou falar para essa mulher agora? Senhor, eu estou passando uma situação parecida, Jesus, e agora o que eu faço? E na hora, o Espírito Santo trazer assim, palavra por palavra, e no final daquele discipulado, eu dizer assim: Deus, yes, é isso que eu vou fazer também, porque eu também estou precisando disso. Que deixa eu te trazer um outro segredo: nenhuma discipuladora é mulher maravilha para resolver os seus problemas. Nenhuma discipuladora tem a prerrogativa de Deus para trazer as soluções para o seu problema. A discipuladora é a mulher que Deus levantou para caminhar lado a lado com você, para te conduzir a quem resolve os nossos problemas. Não é o seu e nem o meu, são os nossos. Mas não é bom caminhar só. Se você caminha só, é muito fácil de cair e de ficar caída. Agora, se você caminha lado a lado com alguém, esse alguém vai ver: uau, ela está desanimada, vem cá, vamos caminhar. Ah, ela está entristecida. Minha amada, não se entristeça, vamos buscar a alegria do Senhor. Se ela peca e ela acha que ela decepcionou Deus, aquela que está caminhando com ela diz: olha, amada, você nunca pode decepcionar Deus. Você poderia até me decepcionar, porque posso até ter uma expectativa a teu respeito, mas Deus conhece você, sabe que você pecaria e mesmo assim te escolheu, te chamou pelo nome. Você jamais vai decepcionar Deus. Diz para mim, nós não precisamos pessoas assim conosco? Ai, pastor, eu queria tanto ter uma discipuladora assim. Deixa eu dar um segredo para você:
Seja uma discipuladora assim, que Deus provê tudo aquilo que você precisa, trazendo uma discipuladora. Quando você decidir servir, Deus levantará alguém para servir você. Porque Noemi poderia estar dizendo, Deus, quem vai cuidar de mim? Deus! Não, ela decidiu cuidar de Noemi, de Ruth, e Deus trouxe a provisão para ela.